Bom, estamos ao vivo. Acho que estamos ao vivo. Esperar só a confirmação. Bia, muito boa noite, galera. Muito boa noite. Vamos chegando. Estamos ao vivo. Acho que estamos ao vivo. Esperar só a confirmação. Com certeza. Agora a gente está ao vivo. Muito boa noite, galera. Boa noite para a rapaziada. Vamos chegando aí. Acho que você está com eco aí, beleza? Pessoal, chegou a hora de a gente começar a desvendar aí essa reforma tributária que vem preocupando, assolando aí os contadores, advogados, empresários, né? Até quem é morador de rua está preocupado com a reforma tributária, porque não sabe se vai sobrar alguma coisa, né? Concurseiro. De fato, concurseiro, principalmente concurseiro, que ano que vem já começa, ainda que a reforma não seja efetivada na prática, mas já vai começar a cair nas provas, né? Então, para isso, a gente demorou até um pouco para se manifestar aqui, mas eu não vim sozinho, vim muito bem acompanhado, né? Eu e o professor Eliezer, a gente trabalhou ao longo dos últimos 15 dias em cima da PEC, que acabou de sair do Senado, a gente vai contextualizar um pouco para vocês, e ela está prontinha para ser aprovada, salvo engano, dia 12. É isso, Eliezer? Dia 12 é a previsão, né? Tá em vias lá só de decidir se vai ter algum fatiamento ou outro, mas a previsão é essa: dezembro, PEC promulgada. Ou seja, a partir do ano que vem, a PEC já é realidade. A gente vai ter um período de transição aí para se adequar às normas. O Eliezer daqui a pouco vai explicar melhor para vocês, essa parte ficou para ele, tá? Mas já é, desde então, necessário que a gente vá aprendendo, se habituando, até porque essa reforma tributária de agora, né, é uma primeira parte de muita coisa que está se prometendo ao longo dos anos que vão vir. Essa primeira parte se tratou da reforma sobre os impostos que incidem sobre o consumo, né? Tanto federais como estaduais e municipais. Então, ainda vão vir leis complementares para regulamentar isso aí, a gente vai explicar. E logo depois, em seguida, está previsto para vir a reforma da parte do imposto sobre a renda, os dividendos. Então, a gente vai começar agora uma sequência de reformas, e quanto mais a gente deixar acumular, pior fica lá na frente, tá? Então, eu vou dar boa noite para a galera que está chegando aí, tá? Sejam muito bem-vindos, podem colocar as dúvidas no chat, de onde vocês estão falando. E, bom, acho que a maioria do pessoal que está aqui já deve me conhecer, mas um grande prazer estar com vocês de novo. Professor André Fantoni, eu fui fiscal de tributos aqui na Cefaz por 14 anos. Desde o ano passado, eu agora atuo do lado de fora, na consultoria tributária, dando minhas aulas, tá? E estou muito bem acompanhado aqui. Vou deixar ele se apresentar melhor, mas o professor Eliezer é quem está por dentro da reforma tributária, e não estou falando isso de maneira genérica, não. Estou falando por dentro porque o homem atua no Confaz, o cara vive mais em Brasília agora do que em Goiás. Meu parceiro, seja muito bem-vindo aí, faça seu boa noite, se apresente. O palco é seu. Muito obrigado, boa noite a todos, né? Boa noite, mestre. É um prazer, uma satisfação estarmos aqui para falar da reforma do século, né? Uma reforma aí que se pretende realizá-la há décadas, desde a última grande reforma, que aconteceu em 1960, né? Agora chegamos aí a um consenso político de que é preciso, né? E conseguimos agora realizar uma reforma da tributação sobre o consumo no Brasil. Sou o professor Eliezer, já fui auditor fiscal do Distrito Federal, hoje sou auditor fiscal do Estado de Goiás e atuo na representação do Estado no Conselho Nacional de Política Fazendária. É um prazer, uma satisfação. Pô, show de bola. Realmente, essa reforma ela vem sendo trabalhada e tratada desde quando a gente se entende por gente. Eu até brinco com o pessoal, até falei para o Eliezer, eu achei uma relíquia aqui e eu vou mostrar para o pessoal. Cara, eu quando entrei na Secretaria de Fazenda em 2008, durante o meu curso de formação, me entregaram essa revistinha aqui, ó, vocês dão para ver, da FenaFisco ainda. Reforma tributária, ainda era PEC 233 de 2008. Então já se falava muito da reforma tributária, mas nunca conseguiu sair do papel. E agora, sim, efetivamente, depois aos trancos e barrancos, é uma reforma perfeita? Ainda não, tem muita coisa para se ajustar e a gente vai falar disso também, vai chamar atenção a alguns pontos. Por falar em pontos, né, eu e o Eliezer, a gente pegou toda a PEC, pegamos os votos, as emendas feitas pelos senadores,
tentamos colocar o máximo de informação, chegamos até ao ponto de... Cadê? Deixa eu... Olha aqui, bota a tela aqui, ó. Chegamos ao ponto de separar e estruturar toda a reforma tributária em mais ou menos 16 itens, né? Dos quais a gente, por motivo de tempo, não vai conseguir abordar todos aqui, mas fiquem tranquilos que no final aqui da apresentação a gente vai deixar um link aí, um gancho para vocês continuarem a tratar e a gente mergulhar nessa reforma juntos, tá? Bom, só para a gente ir seguindo mais ou menos por aqui, né? Se quiser fazer um contexto histórico, né? Parece que tinha uma PEC no Senado, uma PEC na Câmara, e aí tentaram misturar as duas, não deu certo, enfim, venceu a PEC 45. Quer fazer um contexto e falar mais o importante. Eu não quero saber de quando começou, eu quero saber de hoje. Como é que está o andamento disso hoje, no âmbito do Confaz, do Concefaz? Como é que está em Brasília, nesse momento, meu querido? Com todo prazer. Então, inclusive, dia 1º de dezembro, né, foi publicada, né, uma portaria interfederativa entre União, Estados, DF e municípios, constituindo um grupo de trabalho para operacionalização do IBS e da CBS. Tem muita gente ainda que está na dúvida, né, devido ao descrédito de que sempre se tentou fazer uma reforma e nunca conseguiu. Pessoal, não há mais volta. Nós já temos reforma tributária, já temos grupos, já temos auditores fiscais trabalhando dia a dia, arduamente, na operacionalização do sistema, já aproveitando sistemas que nós já temos hoje, porque nós vamos explicar, nós vamos ter um grande gap, né, um grande período aí onde nós vamos conviver com todos esses tributos, com o nosso sistema atual e com o sistema vindouro. Então, como está hoje? Na parte formal, na parte de votação, chegou na Câmara, ainda está tendo negociação entre o relator e os líderes, né, para ver se ainda vai ter algum fatiamento ou se vai votar tudo, mas a votação já está prevista para o dia 12. E na parte material, já na parte operacional, os auditores já estão trabalhando a todo vapor, operacionalizando esse sistema que já começa em 2026. Lembrando que essa reforma ela foi construída a 6 mãos, digamos assim, foi pelo setor político, né? O API liderou junto com o nosso Congresso, teve a parte técnica dos auditores fiscais, inclusive a nossa querida Daniele Souza, aí, auditora fiscal lá do Rio Grande do Sul, passando aí prestigiar, também é do Confaz, do COTEP, né? Honra. Também participa aí, beijão, Dani, show de bola. Se quiser entrar também, pula para cá para dentro, tá? E o setor produtivo, né? As indústrias, a classe dos advogados, a OAB, então foi construído, negociado. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco algumas coisas que o próprio leitor estranha, mas deram um regime diferenciado para o setor de turismo, o setor de reconstrução de patrimônio histórico. Gente, tudo isso tem nos votos, tem nos meandros ali, e a gente tem como depois esmiuçar esses detalhes para vocês, certo? Tamo junto, Dani. Então, seguindo aqui nosso roteiro, mais ou menos. Opa, peraí, fiz besteira. Aí, ó. Como a gente falou no início, né? O nosso sistema tributário novo, ele vai ser... Era para ser enxugado, né? Ele tem o escopo da simplificação, né? A gente sabe que hoje o nosso sistema tributário, ele ainda mais sobre o consumo, ele tem uma grande dificuldade de interpretação das normas, de ser um emaranhado de normas e de cumprimento da obrigação acessória, que são inúmeras, né? O Brasil, se não me engano, é o segundo país do mundo em que mais se gasta hora cumprindo obrigações acessórias. E isso realmente é ruim, tem que mudar, isso aumenta o custo das empresas. Então, o escopo da reforma foi a simplificação. Uma coisa que não ficou 100% de acordo com o que saiu da Câmara, né, Eliezer, é que nós temos hoje 5 tributos, que em tese seriam simplificados para 2. Mas o novo sistema tributário acabou dando uma esticada no finalzinho aí, e nós vamos sair de 5 tributos para 5 tributos de novo, seria isso? É exatamente isso. Quando a gente fala em simplificação, que é uma grande pedra angular dessa reforma tributária, realmente nós vamos ver que há sim uma simplificação. Todavia, quando eu falo em reforma, em simplificação,
eu costumo comparar a uma grande reforma de uma casa. Então, nós estamos reformando uma casa que foi remendada, uma casa que está pronta e foi sendo reconstruída desde 1966. Então, durante todo esse período de construção ou de reconstrução, ou mesmo de reforma, vai ficar muito mais complexo. Nós vamos falar especialmente disso no período de transição. Mas veja que a grande simplificação, de redução e de extinção de impostos se conformou na extinção de 5 e na criação de 5. Então, nós temos aí, em âmbito federal, a extinção do IPI, PIS, COFINS, né? Botou aí. E a criação da CBS, criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Nós temos em âmbito estadual a extinção do ICMS, em âmbito municipal a extinção do ISS e a criação do IBS, Imposto de Competência Plurifederativa ou de competência compartilhada entre 27 estados e entre 5.500 e alguma coisa de município. Então, nós temos aí um grande consórcio, né? Temos a criação em âmbito federal do imposto seletivo, que é o imposto do pecado, ou Sintex, já vamos falar, que é o imposto que ficou com as vezes da seletividade, como nós vamos ver isso, mas tirou-se a seletividade de IBS e de IBS, numa proposta de alíquota única para todos os produtos e serviços, com poucas exceções, que não foram poucas, previstas no próprio texto constitucional. Nós temos também a criação de uma CID, chamada CID Zona Franca de Manaus, que é um tributo sui generis, criado única e exclusivamente para manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, e a criação de um tributo mais sui generis ainda, que é a contribuição sobre produtos primários ou semi-elaborados, de competência restrita dos estados, e não é dos estados, é de alguns estados, são poucos estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. Esse eu posso falar bem, acompanhei de perto a briga aqui. Um dos grandes encabeçadores foi o governador de Mato Grosso. Porque esses estados que vivem basicamente do agronegócio, né, eles instituíram alguns fundos e contribuições de natureza jurídica duvidosa, né, mas, enfim, que vem sendo utilizado e compõe uma parcela até significativa da arrecadação dos estados no que tange ao investimento, né? Então, no estado de Mato Grosso, a gente tem o FETAB, né? Tem o FIAGRO em algum lugar, tem alguns nomes diferentes, mas a base é uma contribuição sobre o volume, né? Um imposto de alíquota específica, ou pode ser ad valorem, mas normalmente sobre o volume comercializado aí de grãos, né? De commodities agrícolas. E com a extinção do ICMS, a extinção dos benefícios fiscais, enfim, sem poder ter esse tratamento diferenciado por parte dos estados, porque agora, se tem um ponto positivo, é que tudo foi constitucionalizado e centralizado. A regra é única, né? Então, não tem mais aquelas colchas de retalho e que gera uma segurança jurídica para o próprio empresário, para o contribuinte. Né? Então, nesse caso, os estados do agro, eles forçaram uma certa barra para manter o equilíbrio das receitas e dos investimentos ali em habitação, rodovia. Foi autorizado, aí foi incluído no texto da PEC, a autorização, mas somente, como o Eliezer falou, para aqueles estados que já têm uma contribuição nesse sentido, aprovada, se não me engano, até o final de março desse ano lá. Então, se os estados quiserem correr agora para ir lá e aprovar uma contribuição dessa para manter depois, já não tem mais direito. Tá? Então, são poucos que vão manter. Mas, de fato, vão sair de 5 tributos para mais 5, porém, a regra matriz de incidência do IBS, da CBS, que são idênticas, né, Eliezer, vão ser muito mais simplificadas. Né? A gente vai adotar agora um sistema de IVA, chamado Imposto sobre Valor Agregado, ou Imposto sobre Valor Adicionado, que tem algumas premissas, né, cara? Se você quiser falar um pouco do IVA, Eliezer. Então, quando a gente fala então, professor, não vai haver simplificação? Vai haver, né? Como nós estamos dizendo, depois de toda essa reforma pronta, de toda essa celeuma de período de transição, onde nós vamos conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo,
Nós realmente teremos uma simplificação como? Hoje nós temos o ICMS, né, que é o grande responsável pela tributação sobre o consumo, é o principal imposto, corresponde aí a praticamente 60%. Então, só o ICMS nós temos 27, embora nós tenhamos uma lei complementar, que é a Lei Candir, que uniformiza alguns pontos, né? Nós temos diversas exceções e diversas diferenças em 27 regulamentos de ICMS, 27 regimes diferenciados de tributação diferente, cada um tem o seu crédito presumido, outorgado, então, assim, não tem nada de uniforme entre o ICMS. Nós temos aí mais de 5.550 municípios com diferença de legislações, sem contar PIS, COFINS e IPI, com diversas exceções e um regulamento gigantesco. Tudo isso num bolo só, se transformando em um IVA único. Ah, mas não é IVA dual? Eu tenho dito, né? Formalmente, essa reforma traz um IVA dual, CBS e IBS para estados e municípios. Agora, materialmente, nós não temos IVA dual, nós temos um IVA unificado. Por quê? Nós temos um princípio nessa reforma que se chama princípio da identidade das matrizes. O que é isso? A regra matriz de incidência de IBS e da CBS, ela vai ser exatamente a mesma. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte, regime diferenciado, favorecido, específico de tributação, tudo igual. Foi só uma questão de adequação por causa da autonomia federativa, né? Os Exato, adequação estados e política. municípios não queriam que ficasse tudo concentrado na mão da União, né? Por experiências ruins que já tivemos aí com o repasse do Lei Candir. Então, criou-se basicamente o mesmo imposto, a mesma regra matriz, e aí a União fica com a competência sobre a CBS e os estados e municípios com o IBS, cada um, né? Aí, no caso dos estados e municípios, a gente vai falar um pouco mais à frente, um comitê gestor de composição paritária vai fazer essa divisão aí do bolo, mas mantém-se aí uma certa autonomia para os estados e municípios, né? Exato. Então, nós temos como características principais, né, que é o chamado IVA moderno, onde a gente pegou empréstimo aí de várias doutrinas e várias legislações de IVA pelo mundo, especialmente União Europeia, que é um IVA de base ampla, ou seja, nós acabamos com a fragmentação da base de incidência. Nós pegamos tudo que é atividade econômica será tributado pelo IVA. A ideia é essa. Até a locação? Até a locação de bens móveis e imóveis, né? Até estava sendo discutido isso recentemente aqui no grupo de trabalho. Ah, mas aí conflita com o ITBI? Não conflita, são fatos geradores distintos. Caso de bitributação que vai ser permitido na Constituição Federal, até locação de bens móveis. A ideia é acabar com toda a fragmentação. Não ficaremos mais restritos a uma lista de serviço taxativa numa lei complementar, como é o ISS hoje, na lei complementar 116, ou seja, todo e qualquer serviço existente ou que ainda vai nascer será tributado por esse IVA. Isso é para acompanhar. Isso é muito interessante, porque hoje a gente vê o mundo, né, moderno se desenvolvendo e a legislação tendo que se adaptar e se ajustar, e demora muito mais para você aprovar uma lei e tudo. Bom, hoje a gente trabalha no mundo aí que há muito tempo não se discutia se o Spotify era serviço de comunicação ou se é streaming, se é software que jogou há pouco tempo, se é ICMS ou se é ISS. Então, de certo modo, acaba com essa insegurança jurídica, né? Acaba com essa celeuma. Exato. Então, toda essa zona cinzenta entre ICMS, ISS e IPI cai por terra. Você que é economista vai saber muito bem falar disso. Nós temos um processo de servicização de nossa economia. O PIB é serviço, tudo que nasce novo, tudo que é disruptivo é serviço. E como você muito bem pontuou, até que um município que mais de 80% deles não tem condição operacional de tributar pelo ISS, descobre esse serviço ou inclui na lei complementar para tributar, já foi. Já mudou o serviço. Já mudou o serviço. Então, assim,
a ideia é pegar a maior base possível, até porque isso é uma pedra fundamental da reforma para que a alíquota de referência que será criada pelo Senado não seja mais do que a maior do mundo. Porque a maior do mundo Olha será. só. Será. Isso Então, aí. esse que falar, isso já vai ser um ponto de preocupação e que vai demandar das empresas, dos contribuintes, do fisco, inclusive, todo mundo ter esse cuidado no cálculo, porque a previsão, quando saiu da Câmara, era que seria em torno de 27,5. Só que o Senado incluiu várias exceções, a gente sabe como é que é a brincadeira, né? A gente tem um bolo a ser arrecadado, porque tem que se manter a arrecadação. Então, quanto mais exceções tiver de pessoas pagando menos, o resto que ficar na festa, né, vai ter que pagar a diferença. Eu até fui no congresso esse ano lá em São Paulo, que o Everardo Maciel, ex-secretário da Fazenda, ele fez até uma brincadeira, uma fala que ficou marcado para o pessoal, falou, olha só, estão armando uma festa. Só que tá todo mundo indo para lá e querendo ficar fora da festa. Ou seja, ninguém quer participar da suruba. Mas, cara, essa festa não tá tão legal assim. Quem ficar vai ter que rachar a conta no final. Né? Então, vai ser o maior IVA do mundo, o que demanda mais atenção aí da gente na hora de fazer os cálculos, markup, o próprio fisco para fiscalizar. E chegou uma bomba aqui, o Eliezer. Eu sei que isso vai ser definido em lei complementar, mas se você tiver algum spoiler aí, é uma dúvida de todos, né? Principalmente o pessoal da fiscalização, como é que ficaria, né, o papel do auditor fiscal? E aí ele fala municipal, mas tanto municipal como estadual, né? Fico pensando aqui num caso, por exemplo, de uma construtora que ela compra máquinas, né, compra material, em tese aí, se fosse, né, nos velhos tempos, teria um DIFAL, aí ela presta um serviço, aí seria ISS. Quem é que fiscaliza isso aí? Se isso já está sendo estudado, se isso já tem algum norte? É muita ansiedade, né? Porque assim, são tantos tópicos, são tantas mudanças, que a gente nunca vai conseguir seguir uma linha lógica, porque o tema é muito interessante. Então, olha só, com essa reforma, nós temos um ponto principal também, que está aqui no nosso esqueminha, que é o princípio do destino. Com o princípio do destino, todo, né? Claro, depois de um período de transição de 50 anos, a transição do período do princípio do destino só finaliza em 2078, mas durante esse período, todo o tributo ele será arrecadado, né, para aquele estado e município de consumo dessa mercadoria ou do serviço. Então, nós temos uma mudança de paradigma na fiscalização tributária, que ela vai ter que ser diametralmente voltada para o varejo. Né? Então, assim, nós vamos ter uma mudança de rotina na fiscalização para o varejo. Mas como nós vamos fiscalizar se nós temos a competência compartilhada entre estados e municípios? E eu digo mais, não só estados e municípios, mas União também. Porque, como eu disse, não existe IVA dual. Não existe. Existe IVA unificado. Tá? É uma falsa roupagem de IVA dual. Então, onde o auditor do município for com a sua caneta anotar um fato gerador de IBS, lá ele vai encontrar CBS. Então, nós temos já na PEC a previsão de uma fiscalização completamente compartilhada entre as três esferas, União, Estado e município. E como fica isso? O auditor municipal chegou, o do Estado não vai poder fiscalizar aquela mesma empresa, vai ter concorrência, quem chegar primeiro. A PEC prevê que o comitê gestor, que é o órgão gestor desse novo imposto, ele vai coordenar a fiscalização. Então, muito provavelmente, o comitê gestor vai emitir ordem de serviço, ele vai ser o responsável pela coordenação da fiscalização compartilhada pelos três auditores fiscais, União, Estados e municípios. Coisa linda, coisa linda. E agora também o ICMS, o IBS, né? Ele vai ser calculado por fora, gente. Isso que foi um pleito aí da FGV, do CECIF, dos órgãos todos que participaram, para dar mais transparência. A gente, de fato, saber quanto está pagando de tributo,
que já é praticado, né, nos Estados Unidos. Se você for na Disney comprar um Mickeyzinho lá, vai estar lá o preço, né, com plus tax, né, então o imposto por fora. Né? Hoje, o ICMS, você vai pegar o estado de Mato Grosso, está 17%. Aí em Goiás, acho que é 18%, 17% também. 17 também. Então, o que acontece? Mas não é 17 nem 18, porque o imposto está por dentro. Então, a alíquota nominal é 17, mas a efetiva pode chegar a 20, 21, 22,5. Se você falar de importação, então, tudo compõe a base de cálculo do ICMS, por exemplo. Então, de fato, até para as empresas saberem o seu custo, e para a gente, consumidor, de forma geral, que os impostos indiretos, eles têm um fenômeno tributário chamado de repercussão, né? É o que torna o nosso sistema tributário regressivo. Então, ele é repassado esse preço para o preço da mercadoria. 100%? Não. É lógico que as empresas também arcam com um ônus, mas o grosso, né? Ele é repassado para o consumidor final, para quem está na ponta. E agora a gente vai saber efetivamente quanto é esse imposto que vai estar sendo pago por quem está lá no destino. Então, o imposto vai ficar todo destinado aonde tiver o consumo, né? O consumo final. E isso acaba com a guerra fiscal? Acaba com a guerra fiscal. Porque não hoje a guerra fiscal ela é impulsionada pela concessão de crédito presumido e outorgado na origem, né? Especialmente nas operações interestaduais, onde ao longo dos anos todos os estados praticaram a concessão desses benefícios fiscais à revelia da Lei Complementar 2475, depois convalidada em 2017 pela Lei Complementar 190. Com o, com o princípio do destino, não faz sentido eu dar um benefício na origem. Todo o imposto é do destino. E essa reforma, um dos princípios dela é não ter exceção. Tem exceção? Tem, e muita, né? Porque foi o Mas está na Constituição, pelo menos, não é que cada um faz a sua, né? Exatamente. As exceções que existem ou que vão existir se ainda houver alterações posteriores via Constituição, tem que deixar isso muito bem claro, porque as únicas exceções estarão no plano constitucional e não no plano do legislador ordinário, serão padronizadas. Há exceções, há muitas, devido ao politicamente viável para se aprovar uma PEC desse quilate, mas as exceções serão padronizadas em todos os 27 estados, em todos os 5.560 municípios. Mas não tem só coisas ruins. A gente já mete o dedo na ferida, mas também tem que enaltecer o que vem de bom por aí e reforça a necessidade também da gente saber e entendê-la por dentro, né? Para mim, o grande ponto, o melhor ponto do IBS, se eu fosse botar um ponto alto aí da reforma tributária, é essa previsão da não cumulatividade plena. Confesso que fiquei muito animado, Eliezer, quando vi esse princípio, quando o pessoal da FGV falou dele, olha, vai ser não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade, gente? É você não cobrar imposto em cascata, né? Tudo que foi adquirido ali, você pega esse ônus e abate do débito quando você fizer a saída, entrada e saída e tal. Só que o Senado deu uma mexida nisso aí, né? Não sei se a não cumulatividade plena, que antigamente pensava-se, né, no âmbito da discussão da Câmara, pensava-se que ia ser por entrada de produtos e serviços, agora no cumulatividade plena vai ser de imposto sobre imposto, né? Ou vai ter alguma coisa diferente disso aí? Esse é um ponto que vale a pena a gente dar uma esmiuçada, que é um ponto técnico, né? Muito técnico e bastante relevante para essa reforma. Quando a gente fala em não cumulatividade plena, a gente tem que entender três conceitos que permeiam essa não cumulatividade, que é o crédito físico, o crédito financeiro e o split payment, né? Então, hoje, o que nós temos com o ICMS é o crédito físico, tanto com o ICMS como com o IPI, PIS/COFINS, é o crédito físico, que é aquele que você só pode se apropriar se ele incorporar a mercadoria, né? Então, nós temos um mouse, né? Só dá crédito àquele material que é incorporado ao produto final. Nós temos aquela separação para fins administrativos, para fins de uso e consumo, que sempre se posterga o direito ao crédito ad eterno.
Com a reforma, nós temos uma mudança para o crédito financeiro. Então, toda aquisição que gerar débito de IBS e CBS dará direito a crédito, seja a compra de um lápis para o escritório administrativo da empresa. Tudo dará direito a crédito, inclusive serviços, né? Todos os serviços, serviço de consultoria, todo serviço. Só não dará direito a crédito aquilo que a lei complementar vier a trazer, que é aquilo exclusivamente para fins pessoais. Aí nós temos algo que o diretor incorpore pessoalmente, mas é para a empresa, dará direito a crédito. Energia elétrica, produto de limpeza, tudo dará direito a crédito. E aí nós temos a terceira figura, que é o split payment. Quando saiu da Câmara, essa figura do split payment ela já era obrigatória já desde a promulgação da PEC. O que é esse split payment? O contribuinte só tem direito ao crédito se ele pagar o imposto, né? Então, a não cumulatividade hoje é o imposto cobrado em operação anterior. Com o split payment seria o imposto pago. Então, você só tem direito a crédito se você pagar. Só que isso depende de um sistema pronto para que, quando houver o pagamento daquela nota fiscal, esse sistema já fazer toda a separação, o que é do contribuinte, o que é do fisco, e esse sistema ainda está sendo construído. Então, o Senado jogou para a lei complementar, posteriormente, né, implementar esse split payment. Haja transição, né? Olha quem está passando aí, professor Latif Neto, grande tributarista aí, nosso amigo. Tamo junto, obrigado pela presença aí, Latif. Valeu. Essa não cumulatividade realmente ela é uma grande vantagem para as grandes empresas, né, que tem mais créditos a se apropriar aí quando for fazer essa compensação do débito, do crédito. Mas, a meu ver, já emendando no próximo tema, se quiser voltar também, fica à vontade, Tereza, se alguém quiser mandar alguma coisa. A meu ver, ela traz um certo prejuízo para dois segmentos da economia. Traz vantagem para muitos, mas eu entendo que o setor de serviços, né, que tem pouquíssimos créditos a apropriar, a advocacia, o professor Latif aí, a advocacia, os médicos, pessoas físicas, professores, enfim, tem pouquíssimo crédito a apropriar, mas para tentar amenizar isso, eles vão ser tratados de maneira diferente, né, com regime tributário diferenciado, uma redução de 30% da alíquota do IBS, né, salvo engano, mas o prestador de serviço vai sofrer um pouco com esse aumento de carga. E, para mim, o que chamou a atenção também foram as empresas do Simples Nacional. Né? O Simples Nacional, que vai ser mantido com a reforma tributária, porém, ele vai ter que ser ajustado, né? Porque hoje ele vai continuar sendo opcional para o contribuinte, né? Desde que ele se enquadre nos limites de faturamento e não se enquadre nas proibições da Lei Complementar 123, né? Mas, como tinha ICMS e ICMS ali dentro, vai ter que ser substituído pelo IBS. E, para mim, um grande prejuízo pode ser de ordem comercial, beleza? O que acontece? As empresas do Simples Nacional, elas vão gerar um crédito para ser aproveitado pelas empresas do regime normal, como é o split payment, vai ser sobre o valor pago. E aí o valor pago pela empresa do Simples, a gente sabe que é aquela azeitoninha ali, né? Não é o paio, não é a picanha, é a azeitoninha. Então, de maneira estratégica, as grandes empresas de que forem colocar na ponta do lápis podem vir a preferir comprar de empresas do lucro real, presumido, mas seja do regime normal de apuração dos impostos estaduais, a comprar de empresas do Simples. Por quê? Porque elas vão ter um crédito maior. Tá? Porém, vai ser permitido que as empresas do Simples, caso isso aí, fica aí a dica para os contadores, para os advogados, né? Fica a dica aí, porque vai ser autorizado que essas empresas do Simples Nacional elas possam fazer a apuração do IBS em separado. Então, mantém-se o regime único de unificado de arrecadação para as contribuições, a parte trabalhista, os federais lá, mas ele recolher o IBS em separado, pela apuração de débito e crédito, como são as empresas do regime normal. Aí, nesse caso, ela vai estar em igualdade de competição com as outras empresas que estão fora do regime, porque vão transferir o crédito de maneira integral aí para as empresas que estão adquirindo seus produtos
e serviços. Então, vai ser um estudo bem bacana, que muitas empresas, na verdade, todas, para ser bem sincero, todas as empresas do Simples vão precisar fazer esse estudo até 2025, né? Porque daqui a pouco o Eliezer vai falar para vocês que 2026 é amanhã, já está batendo na porta. Então, até 2025 tem que ter isso bem definido, porque em 2026 já se começa a regra de transição, né? Tem mais alguma observação sobre isso, Eliezer? Mas eu acho que era o grosso aí do Simples, né? Só uma complementação aqui, até respondendo aqui o Jonathan Souza, né? Só acredito vendo, né? Então, olha só, Jonathan, nós temos realmente que agora esse crédito será sim financeiro. Eu vou te explicar por quê. A gestão desse crédito, ela não vai estar mais na mão dos estados, né? Por que nós temos hoje crédito acumulado? Porque esse crédito ele está no Tesouro Estadual. A partir do momento que nós temos a reforma, toda gestão do imposto ela estará a cargo do comitê gestor, ou seja, o imposto pago ele não entra nos cofres estaduais, ele não entra no Tesouro. Todo o imposto pago vai direto para o comitê gestor numa conta centralizada. Toda empresa terá uma conta corrente nesse comitê gestor. Então, esse comitê gestor, antes de distribuir um centavo para qualquer estado ou para qualquer município, ele primeiro vai fazer as compensações entre débito e crédito. E se ainda inclusive o cashback, né? Inclusive o cashback, ele vai devolver para a família de baixa renda. E se ainda houver saldo credor de um contribuinte, essa restituição será feita pelo comitê gestor, que irá devolver no prazo estipulado em lei complementar, que pelas discussões será de no máximo 60 dias. Aí nós temos maior produtividade das empresas exportadoras, nós não teremos mais a oneração na aquisição de bens de capitais com aquele crédito parcelado em 4 anos e em 48 avos, será tudo imediato pelo comitê gestor. O Simples Nacional, o professor Fantoni falou cirurgicamente, a grande mudança é essa, que o contribuinte do Simples vai poder optar por permanecer no Simples e recolher separado somente IBS e CBS para ser competitivo, porque com esse crédito efetivo e financeiro, as empresas vão buscar crédito para se apropriar, seja de serviço, seja de mercadoria. Então, não vai ser vantajoso ela adquirir de uma empresa do Simples e se apropriar somente daquele pedacinho de alíquota que vai corresponder a IBS mais CBS. Show de bola. Tá falando... Ah, tá, o Jonathan complementou aí, se você quiser complementar, ele está falando no sentido de arrecadação. Os estados, quando sentirem o peso na queda da arrecadação, por exemplo, no crédito consumo. Jonathan, o que pega é que o estado não tem mais o dinheiro na mão, como ele estava falando, né? Exato. O dinheiro vai ficar na mão do comitê gestor, que só vai repassar aos estados a parcela dele, dos municípios, quando fizer essas compensações. Eu até tinha separado uma fórmulazinha aqui, mas depois a gente aprofunda para fazer esses casos práticos, a gente vai fazer depois no treinamento, tá? Se quiser complementar aí, Elias. E essa conta, ela já vai estar dentro da alíquota de referência. Então, no período de transição que nós vamos detalhar, quando houver o teste de IBS e CBS, o Senado vai calcular qual a alíquota é necessária para suportar o nível de arrecadação atual de União, estados e municípios. Então, essa conta já vai estar na alíquota de referência. Qual conta é essa? A conta em que os estados não serão mais gestores dos créditos tributários. Isso aí é muito relevante para o fluxo de caixa dos tesouros estaduais, municipais e federal. Show. Um outro tema que o pessoal tem falado bastante... Opa, peraí. Até o final a gente acerta. É sobre o imposto seletivo, chamado imposto do pecado. Aí eu trouxe até um pouquinho aqui da legislação para mostrar para vocês aqui. Imposto do pecado, cara, isso que é o nome. Ficou bacana lá, tá de boa. Olha só o que a PEC fez de alteração na Constituição. O artigo 153 lá, né, ele traz as competências tributárias da União.
Então, lá no inciso 5, onde falava do IOF, eles tiraram o seguro como incidência do IOF, né? E ele vai ser transferido para a CBS, né? E incluíram aqui o inciso 8º, olha só, o imposto sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Eu confesso que esse imposto do pecado, ele ainda é algo temeroso, porque se a gente for ver o que é prejudicial à saúde, eu tenho medo que aumente o preço da minha Heineken. Né? Porque tem pessoas que vão dizer que cerveja é prejudicial. Pois é. Então, como a lei complementar é que vai dizer o que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, cara, agora, sem sacanagem da Heineken, mas, cara, os carros que são movidos a gasolina e diesel prejudicam o meio ambiente, né? As bebidas alcoólicas prejudicam o meio ambiente. Na verdade, eu acho que tudo prejudica o meio ambiente e a saúde. Então, na construção dessa lei complementar do IBS, eu acho que vai ter uma queda de braço bem forte aí, uma porradaria, porque as grandes indústrias, né, as grandes produtoras de bens e serviços de consumo seletivo, digamos assim, elas não vão aceitar uma taxação muito alta, e acho que não tem limite para o imposto de pecado, né? Eu vi algo em torno de 1%, mas não é um limite, né? Eu acho que é uma alíquota base. E a grande perversidade do sistema, a meu ver, é que como o imposto é por fora, isso vai ser repassado ao preço final. Então, quem vai arcar com esse ônus tributário somos nós, contribuintes. Acho bacana se você faz isso com vape, com cigarro, né? Com realmente alguns produtos que são um consenso nacional, como vai ser a cesta básica nacional. Então, vai ter consenso nacional sobre o que é a cesta básica e a gente vai acompanhar para ver se vai ter um consenso nacional do que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, né? Porque tudo que é legal e moral engorda, né? Tem um negócio com uma música dessa. Então, ainda está em aberto o que vai ser seletivo ou não, né? Inclusive, isso aqui é até um submarino que o próprio Eliezer chamou a atenção quando estava fazendo nosso curso, nosso treinamento, vai acabar aquela imunidade total sobre a exportação. Porque tem um submarinozinho pequenininho lá, que muita gente não deve ter visto até hoje, mas a gente já está falando para vocês, o imposto seletivo ele poderá incidir em algumas operações de exportação também, né, Eliezer? Exatamente. E essa alíquota de 1% aí, ela é a alíquota máxima para esse caso aí de exportação de minério, né? Então, nós temos aí a incidência desse imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que, como o professor falou, vai ser definido em lei complementar, mas nós já temos produto, uma listinha certa, né? Cerveja, bebidas alcoólicas, armas, munições. O coração chega até a palpitar. Tá vendo? Camisa do Vasco. Seletivo. E olha que falaram lá no Congresso que essa reforma era para fazer justiça fiscal. Não há justiça fiscal em aumentar a taxação da cerveja. Não tem a menor condição disso acontecer. O que a gente tem... Pode falar, pai. Então, assim, nós, em algumas operações, nós teremos, assim, será um imposto monofásico, né, porque até ele não vai dar direito a crédito, mas em algumas operações, como por exemplo a venda de cerveja, nós vamos ter uma tributação de IBS, CBS e de imposto seletivo, né, uma tributação gigante, cuja alíquota poderá ser definida por lei ordinária, não será por lei complementar, é só a instituição dele que é por lei complementar, né? Ele vai ser um tributo permitido para bitributação e para bis in idem, ou seja, pode ter o fato gerador de qualquer outro tributo, e ele vai integrar a base de cálculo de ICMS e ISS enquanto sobreviverem, de IBS e de CBS. Ou seja, olha só, durante a transição, olha só a complexidade do sistema que a gente vai ter que trabalhar muito a fundo. Enquanto a gente tiver de 2026 ali, né, até 2032, o ICMS e o IBS, por exemplo, e o imposto seletivo a partir de 2027, se não me engano, a gente vai ter na inclusão do ICMS uma nova componente,
que é o imposto seletivo. Ou seja, o imposto seletivo, assim que passar a vigorar, ele compõe a base de cálculo do ICMS na venda de mercadorias e do IBS da CBS. Né? Então, é algo que vai onerar, no primeiro momento, aí, a cadeia de produção e comercialização. Né? Com certeza, o imposto de natureza extrafiscal. Extrafiscal quer dizer que, apesar do intuito principal não ser arrecadatório, ele vai fazer, mas não é a intenção, é inibir o consumo, inibir o prejuízo ao meio ambiente, inibir o prejuízo à saúde, né? E ele foi já definido como premissa que não vai incidir, pelo menos aí o menos mal, né, não vai incidir sobre as exportações, com essa ressalva que a gente acabou de fazer agora, sobre a energia elétrica e telecomunicações. Então, são produtos, a gente chama de produtos, né, mas que hoje, na alíquota do ICMS, pelo menos antes da Lei Complementar 194, né, até 2022, elas sempre foram taxadas numa alíquota superior aí à alíquota do padrão dos estados. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, telecomunicações era taxada a 27%, ou seja, 10% a mais que a alíquota base. Energia elétrica, na classe rural, chegou-se a 30%. Né? Então, sempre foi taxado de maneira alta, só que é um consenso geral, né, que energia elétrica não é um bem supérfluo, é um bem essencial. Telecomunicações, hoje não precisa nem falar, ninguém anda mais sem um smartphone, as pessoas não vão mais ao banco, as pessoas não têm mais computador, mas têm um smartphone, então é necessário a internet estar no nosso mundo de forma cotidiana, né? Então não vai incidir sobre esse tipo de bens e serviços, né? E vai ter uma redução de 60%, vou botar um pouco mais de 60%, sobre alguns outros produtos, né, que não vamos ficar lendo isso tudo para vocês, mas saibam que vai ter, já tem uma diretriz, pelo menos, acerca do imposto seletivo. Agora, que vai onerar a cadeia tributária, isso vai, não tem jeito. Né? Nós temos muitos detalhes para tratar desse imposto seletivo. Nós vamos deixar mais para frente, mas sim, tem muito detalhe. Já temos um protótipo, né, de lei complementar. Então, vem muito estudo por aí, muito estudo e muito trabalho. A gente até tem quando a gente fala com propriedade de algumas coisas do IBS, é porque a gente tem o escopo da lei complementar, já tem a minuta dela, a gente já trabalha em cima dela, lógico que vai haver alguma discussão, alguma alteração, mas a gente tem pelo menos a espinha dorsal da lei complementar, a gente já está trabalhando em cima dela, já está montando material para poder passar para vocês em cima disso aí. Tá? Então, a gente vai vendo quais são os caminhos, que o rumo que está tomando e vai passando para vocês. Tá? O Wilson perguntou se a gente acredita que os entes terão a sua autonomia impactada, com a competência para legislar sendo, de certa forma, limitada. Eu tenho certeza que a autonomia, sim, vai ser impactada, porém, há um gatilho aí que preserve, ao menos, a arrecadação base. Né? Exato. Sim, quando a gente fala de autonomia, né, eu gosto sempre de citar o grande mestre professor Aliomar Baleiro. Ele diz que a competência tributária, né, é a mais sagrada vertente do Pacto Federativo. O que a justificativa da PEC, do relator tanto da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, como do Senado, né, Eduardo Braga, dizem é que a autonomia financeira está sendo preservada, que é o mais importante. Não, não é o mais importante, né? É uma das autonomias, mas a autonomia é a competência tributária, que é o poder de um ente editar por meio de sua lei, do seu poder legislativo, o seu tributo, competência que é inclusive facultativa, que não é uma mera competência orçamentária, é uma competência para instituir, para deixar de cobrar, para isentar, para anistiar, para remitir, né? Então, veja, esse IBS ele será instituído por uma lei complementar, a mesma lei complementar que vai instituir a CBS e a lei complementar do Congresso Nacional. É um imposto federal, não tem nada de imposto estadual ou municipal. Isso aí não tem a maior sombra de dúvidas. Eliezer, você chamou, apareceu. Eles não abandonam a gente ama vocês também. Apareceu concurseiro na área aí. Os concurseiros fiscais, inclusive, que vão ser bem para os futuros auditores fiscais aí, né, que vão exercer um papel importantíssimo, perguntando em relação aos concursos futuros, se vai haver diminuição de vagas
e a necessidade vai diminuir ao ver dele. Eu vou tirar a minha opinião, não sei se o Eliezer concorda ou não, mas vamos ser sinceros, eu fui auditor por 14 anos. Né? Ao longo desses 14 anos, eu vi diariamente a necessidade física de auditores sendo diminuída e o investimento em TI. Chegou um ponto em que falaram, poxa, mas a gente precisa de gente para operar e ensinar a máquina a trabalhar. Então, as secretarias de Fazenda, que foi o que eu acompanhei de perto, investiram muito em sistema e não tinha gente para operar. O sistema te dava 1 milhão de informações e você tinha que fazer a mineração de dados. O papel do auditor fiscal é uma carreira típica de Estado. Ela nunca vai acabar. Nunca vai ser diminuída a sua importância perante a sociedade. Nunca vai acabar a sonegação. Nunca vai... A princípio, né, eu ouvi falar que a ideia é que chegue ao ponto de que a declaração do IBS seja aquela declaração pré-preenchida, né? Vamos caminhar para isso um dia, como é o imposto de renda já hoje em dia, em muitos casos, mas alguém tem que conferir, alguém tem que homologar. Então, assim, não sendo contraditório, vai diminuir as vagas para concurso público? No médio e curto prazo, eu entendo que não. Por quê? Porque tem que repor o cargo das aposentadorias, né? No longo prazo, vai depender da integração desses sistemas e tecnologias. Qual é a dica? Passa logo em 5 anos. Em 5 anos você vai passar com certeza e vai garantir. Né? Mas a importância e o papel do auditor, eu não vejo que vai ser abalada de forma alguma. Até porque quem está construindo isso é o auditor fiscal. Né? Não tem como, vamos ser sinceros, não tem como político tratar do sistema tributário se não tiver uma boa assessoria de quem trabalha no dia a dia ali, né? Perfeito, perfeito. Cirúrgico. Quando a gente fala de reforma, a gente tem a criação, né, de um comitê gestor que vai ser integrado exclusivamente por auditores fiscais e por procuradores, né? Então, olha só, a reforma, todos os chefes de estado e de município já estão cientes que a reforma passou, que a reforma é uma realidade que será promulgada esse ano. Olha a enxurrada de concurso que teve esse ano. Acabou de ter ISS Rio de Janeiro, vai ter ISS Goiânia agora, acabou de ter Cefaz Mato Grosso, já estamos falando de novo concurso para Cefaz Goiás, Cefaz Rio de Janeiro, Cefaz São Paulo. E um ponto muito importante é que o professor Fantoni falou, no médio prazo, e eu até vou mais além, até no longo, porque assim, para mim, 10 anos é um prazo longo, né? Igual se você começar um plano de estudo agora, com assiduidade, com afinco, você tem que ser aprovado nos próximos 10 anos, né? Com certeza. Então, assim, nos próximos 10 anos, até 2033, onde nós vamos conviver com ICMS, ISS, PIS, COFINS, IBS, CBS, Imposto Seletivo, CID, Zona Franca, vai aumentar a necessidade de Cara, auditor, né? eu queria, agora que eu vi aqui, a gente está quase no final, mas a gente vai passar um pouquinho de 1 hora, gente, fica tranquilo, que a gente quer abrir mais dúvidas para vocês, quer apresentar um produto bacana, mas a gente vai tratar de mais 2 temas, a gente vai ter que deixar outros para o próximo momento, Eliezer, porque não vai dar tempo de tratar de tudo, mas a gente quis passar de maneira didática, tranquilo, para quem nunca viu, para quem está começando a se ambientar na reforma, poder entender, pegar o fio da meada, para a gente seguir uma sequência lógica. Eu queria aproveitar e pedir para você falar desse comitê gestor, que ia ser um conselho federativo, com vários poderes, né? E aí foi no Senado alterado para um comitê gestor. Qual seria a competência dele? Né? Eu até coloquei aqui a composição. Qual é a função desse comitê gestor? Para que serve esse bicho? Boa, excelente. Assim, foi, né, e é um dos pontos mais polêmicos dessa reforma, que já teve 3 nomes, né? Começou lá atrás com o projeto do CECIF como Agência Nacional de Tributação, veio na PEC do IVA Dual como Conselho Federativo do IBS e agora virou Comitê Gestor do IBS, mas sempre com a mesma ideia. Vai ser uma entidade especial
E eu digo especial porque ele não tem guarida em nenhuma estrutura existente no nosso direito administrativo, né? Nós temos hoje União, Estados, DF e municípios, cada um com sua administração direta e indireta, e terceiro setor. Ele não está vinculado a nenhuma dessas estruturas. Será uma entidade sui generis com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. E o grande objetivo desse comitê gestor será a gestão centralizada desse imposto. Veja, hoje nós temos o ICMS, que é de competência de cada um dos estados, e o ISS, de competência de cada um dos municípios. Nós estamos extinguindo esses dois tributos e unindo num IBS, que vai ser de competência compartilhada. E a grande necessidade desse comitê gestor está nas chamadas operações interestaduais. Lá fora, no IVA da União Europeia, como nós temos o princípio do destino de um país para o outro, nós não temos esse problema, né? Agora, aqui no Brasil, como a nossa base ainda vai restar com essa fragmentação, nós teremos que, quando um Estado, né, for recolher um imposto numa operação interestadual, esse tributo pago ele vai para esse comitê gestor. Toda a arrecadação desse imposto será centralizada nesse comitê gestor. Aí, como nós explicamos lá, que os estados e municípios perdem a gestão do crédito. É esse comitê gestor que vai distribuir os créditos para os contribuintes, que vai ressarcir o contribuinte e que vai, somente no final, nas operações para o consumidor final ou para o Simples Nacional, pegar esse imposto e destiná-lo ao estado competente desse tributo. E um ponto também muito importante é que esse comitê gestor ele vai uniformizar toda a interpretação desse imposto, em conjunto com a CBS da União, né, com compartilhamento junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, porque são IVAs irmãos, são IVAs único. E muito importante, tema que o professor André Fantoni adora, esse comitê gestor vai decidir o contencioso administrativo tributário. Nós estamos estudando. A gente vai falar, né? Tem que fazer a live só sobre o contencioso, que vai ficar lindo. Só para dar uma palhinha bem pequena, estamos discutindo agora, né, nesse grupo, sobre o contencioso. Então, assim, a ideia é o quê? É um contencioso unificado nesse comitê gestor, onde o auditor fiscal vai fazer um auto de infração preliminar, que vai primeiro ser validado por um comitê dentro desse comitê gestor, depois será notificado ao contribuinte, e aí começa-se o contencioso com primeira, segunda instância e uma possível terceira instância, tudo dentro do comitê gestor. Coisa linda, né? Olha, já esse tema agora, que é o que a gente tem que passar, só que serão as deliberações, como é que vão ser aprovadas, mas isso vai ter uma lei complementar para tratar do comitê gestor. A regra de transição. Então, quando é que começa isso? Como é que vai funcionar essa regra de transição? Eu vou deixar aqui para o Eliezer explicar para vocês, porque a gente tem uma transição para as empresas aqui, o sistema tributário aqui fora, tem uma transição para os estados, mas a gente vai se ater aqui na transição dos sistemas tributários para você, consumidor, para a gente, que vai estar sentindo no bolso aí no nosso dia a dia, né? A reforma é hoje, né, professor? A reforma é ontem. E quem não entrar... Semana que vem já está aprovada. Exato. Quem não entrar de cabeça e ficar esperando, vai ficar para trás, né? Nós temos que trabalhar agora, porque já está aprovado, a promulgação será esse mês, e vai ser rápido, né? Veja aí que nós temos 2023, emenda constitucional promulgada. A própria emenda traz que os entes têm que propor as leis complementares, especialmente as principais, que é a da espinha dorsal, que institui IBS, CBS, Comitê Gestor
e o FNDR, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e o Imposto Seletivo, elas têm que ser apresentadas em 180 dias. E o Bernard Api, que é o secretário extraordinário da reforma, já disse que vai apresentar antes, porque já está quase pronta. Já está em ajustes finais. Então, em até 180 dias, a apresentação dessas leis complementares. Mas por que, então, está aí 2024 e 2025? Porque é a simples apresentação das leis. Vai percorrer todo um caminho gigantesco na Câmara e no Senado, com todas as comissões e estudos, né? Não é um tema fácil e vai gerar muita discussão. Então, deve se estender aí até a aprovação final dessas leis complementares até 2025. E tem que ser realmente 2025, por quê? 2026 já começa a ser cobrado IBS e CBS, que é o que nós chamamos de período de teste, né? Então, voltando aqui um pouquinho, ainda em 2024, nós teremos também o envio da reforma tributária 2.0, que vai ser a reforma da tributação sobre a renda e da folha de salários. Vamos ver se o governo vai ter força política para isso, né? Mas está previsto na PEC que em até 90 dias da promulgação dessa PEC tem que enviar essa nova PEC, tá? Então, 2026, já com as leis complementares aprovadas, nós teremos o ano teste. Então, nós teremos a convivência do nosso sistema com um novo sistema e uma cobrança teste com a alíquota de 0,9% de CBS e de 0,1% de IBS, que poderá ser compensado. Bem que não tenho mais cabelo, porque 2026 a criança vai chorar e o pai não vai ouvir. Quem ficar para trás... É o ano, né? Assim, a gente já tem que estar preparado para esse ano. Você imagina, já não é fácil o sistema de hoje, né? De tão complexo que é. Imagina a convivência desses dois sistemas, né? 2027, né? Preste atenção. 2027 nós temos a extinção de PIS e COFINS e a cobrança integral da CBS, onde o Senado vai fixar a alíquota de referência da CBS, que é da União. Então, nós temos a extinção do IPI nesse mesmo ano e a instituição também do imposto seletivo e da CID Zona Franca de Manaus. Que bicho é esse? É um tributo criado só para manter o diferencial competitivo da Zona Franca, né? Produz um ar-condicionado na Zona Franca, tributação zero de CID Zona Franca. Produz o mesmo ar-condicionado em Goiás, tributa-se com a CID em Goiás para manter esse diferencial competitivo, né? E aí nós temos de 2029 a 2032, nós temos o início da transição do ICMS e do ISS, onde nós temos a redução 10% ao ano das alíquotas do ICMS e dos benefícios fiscais, né? Frise-se isso, que poucos se atentam a esse detalhe. É uma extinção de 10% ao ano, ou seja, se nós tivermos uma alíquota modal de 20%, um exemplo, em 2029, a alíquota modal será de 18%. Estamos reduzindo. E na mesma proporção, para suportar a queda de arrecadação, subindo a alíquota do IBS. Também estamos reduzindo os benefícios fiscais nesse período, tá? Isso até 2032. Então, 2033, 1º de janeiro de 2033, a extinção definitiva de ICMS e do ISS e a cobrança integral do IBS, né? Contudo, nós temos resíduos tributários do sistema anterior, porque temos período de decadência, né? Então, aquele fato gerador de ICMS que ocorreu em 31 de dezembro de 2032, até 2038 ainda poderá ser lançado e bastante anos para frente ainda poderá ser discutido em contencioso administrativo ou judicial tributário. Vem coisa. Eu até separei a gente vai achar que é brincadeira, mas está na Constituição. É muito bom para a segurança jurídica e para que a gente tenha uma norma padrão unificada, que as coisas sejam determinadas a nível constitucional, em nível de lei complementar, para que não haja essa emaranhada de normas, 27 estados, 5.500 municípios,
Mas eu acho que num ponto aqui, eu vou fazer minha observação, meu desabafo, acho que num ponto aqui, pegaram pesado. Eu acho que constitucionalizaram coisa demais. Mas a gente tem que estar preparado para ver esse tipo de coisa. Peguei um pedaço aqui da PEC que ele fala o seguinte, olha, a lei complementar que instituir o IBS e o CBS, né, vai prever alguns regimes diferenciados de tributação. Aí ele fala que vai ter redução de 100%, vai ter redução de 60%, vai ter redução de 30%. E aí ele traz aqui que a lei que vai trazer redução de 60%, ela vai atingir alguns alimentos destinados ao consumo humano. Então, aqueles alimentos, dia a dia, vão ter uma redução de carga. Só que ele incluiu já aqui, ó, para efeitos desse artigo, inclui-se entre os alimentos que são para consumo humano, o suco natural, sem adição de açúcar em conservante. Olha o que a PEC trouxe para a gente. Constitucionalizamos o suquinho natural, sem açúcar, né? Se botar açúcar, aí já entra lá no imposto seletivo, imposto do pecado. Então, tem muitas coisas que estão na Constituição ali que pode parecer besteira, bobagem, mas é algo que você não consegue mais mudar depois, né? Você alterar uma lei complementar tem um procedimento. Agora, alterar uma PEC, aí já são outros 500. Então, essa carga tributária reduzida, esses benefícios constitucionalizados aí, vão dar o que falar para a gente. Esse é o mal da nossa Constituição, né? A Constituição é analítica, né? Trata até do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Tem até o endereço dele, né? Cara, eu vou passar aqui, o diretor já me apertou aqui. A gente queria mostrar para vocês que tem muita coisa para falar ainda, né? Tem muita coisa para se tratar da reforma, e por isso a gente está trabalhando com muito carinho e montando um treinamento específico para quem quiser se aprofundar, inclusive com mentorias ao vivo, né? Tem esse QR Code aí, vai direto para a página, ou eu acho que o diretor vai colocar o link também, para quem quiser dar uma olhada na proposta. A gente tem muita coisa para tratar ainda, e de verdade, de coração, a hora é essa. A hora não é, lógico que a gente tem o ano de 2024 para fazer esse treinamento, mas é interessante que a gente pegue as primeiras etapas, já consolide as mudanças, para quando vier essas leis complementares, a gente está com a cama forrada e poder tratar com mais propriedade, né? Então, nós separamos em 12 módulos, abordando todas as mudanças constitucionais, já trazendo as diretrizes para a regra matriz do incidência, do IBS, do CBS, tá? Nesse treinamento, que a gente chama de Descomplicando a Reforma Tributária, um grupo de WhatsApp fechado com a gente, um fórum de dúvidas, e isso a gente sabe que vai ter muito, porque vai ser sistema dos contadores que vão ter que alterar, vai ser planejamento tributário, empresas do Simples. Então, a gente vai ter os casos concretos para trabalhar, tá? 2 mentorias ao vivo, esse último eu vou deixar por último. 2 mentorias ao vivo com a gente, no grupo fechado do Zoom, tá? E de bônus, a gente vai trabalhar ainda com um aulão sobre planejamento sucessório, ao vivo, porque a gente vai ter uma mudança muito significativa no ITCD. A gente não trouxe aqui ainda, não deu tempo de falar do ITCD, mas vamos ter mudanças no IPVA, no IPTU, no ITCD, da COSIP, que agora alargaram, né, o fato gerador da COSIP. Então, tem muita coisa que estão nas entrelinhas, que não estão chamando atenção, mas para quem atua no dia a dia no sistema tributário, vai ter que saber, vai ter que recolher, vai ter que saber recolher taxa, contribuição, imposto, é tudo dentro das obrigações tributárias, né? Então, mas o que é isso? É uma oportunidade de ganhos extra reforma tributária. Eu não tenho a menor dúvida que o advogado, tributarista, o contador vai ser o profissional da próxima década. E como o Eliezer falou, nos próximos 10 anos, o concurseiro da área fiscal, ele vai ter a obrigação de aprender tudo isso, que isso vai cair na prova. Então, se ele quiser realizar o sonho de ganhar 50 mil por mês, igual o Eliezer, lá no fisco, ele vai ter que passar na prova. E os profissionais que atuam na área fiscal, contador e advogado, basicamente, eles vão ter que aprender para prestar assessoria. Eu tenho certeza que o consultor tributário vai faltar no mercado, vai ser o profissional que vai faltar no mercado. Então, quem se qualificar, quem largar na frente, né, já sai com esse diferencial. Esse aulão de planejamento sucessório, que nós colocamos como bônus, ele foi pensado como uma oportunidade de ganhar, fazer ganhos de dinheiro. Já falo para vocês aqui um spoiler, a reforma tributária,
ela vai gerar um aumento direto do ITCD, o que vai ter que acelerar, em parte, tá? Os planejamentos acessórios, holds, a antecipação, porque já tem uma proposta de resolução do Senado para alterar a alíquota máxima do ITCD de 8 para 16. Há uma perspectiva e um medo dos estados, que já estão aumentando a alíquota do ICMS esse ano, por causa desse medo, de que haja uma perda de arrecadação. E o IPVA, gente, na arrecadação é irrisório. E do pouco que o Estado arrecada com o IPVA, dá metade para o município. Imaginem vocês aonde que o Estado vai apertar. O Estado de São Paulo está começando a fazer cruzamento de dados para cobrar ITCD de doação de automóveis. Aquele carro que o pai deu para o filho já está entrando na malha fiscal lá em São Paulo. Então, a gente vai trazer esse aulão ao vivo, essa mentoria com o professor Rafael Rocha, especialista em planejamento acessório, que é fiscal lá em São Paulo também, para poder trazer mais um leque de oportunidades durante essa pré-implementação da reforma tributária. Tá? E o que a gente quis colocar como um diferencial para você que está aqui, para você que está vendo, não sei até quando vai durar isso aqui, o diretor vai colocar aí no link, no site, mas qualquer dúvida pode chamar a gente no direct, no Instagram, em algum lugar, a gente vai responder por todos eles. A gente sabe que essa reforma ainda vai ter coisa para sair, ainda tem as leis complementares. Então, a gente quer fazer uma trilha completa da reforma tributária. Para isso, você não vai perder R$1 do seu investimento. Por quê? Quem fizer a inscrição nesse treinamento, que custa menos de R$50 por mês, ou seja, a reforma vai entrar em vigor, você terminou de pagar 50 conto por mês. Tá? É o preço que a gente considerou atrativo para que a gente possa trabalhar junto, tratar isso junto, que não pesa para ninguém e compense o nosso tempo, o nosso esforço também. O Eliezer está lá em Brasília, dentro da reforma. Eu venho trabalhando, estudando reforma tributária há uns 14 anos. Então, é um negócio que a gente se debruçou e realmente está com propriedade para poder falar e contribuir e colaborar com vocês. Um cashback já, olha aí, ó, influenciado pela reforma tributária, né? Um cashback de 100%. Ou seja, tudo que você pagar nesse treinamento, você aproveita de crédito nos outros treinamentos que nós viemos a fazer. Esse curso, ele vai ser gravado, vai ficar em vídeo, para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem. Vão ter encontros ao vivo, vocês vão estar no grupo de WhatsApp com a gente. Tá? Quanto vai custar o próximo treinamento das leis complementares? Não sei, porque depende do tamanho da lei complementar, depende do tamanho que vai dar para a gente. Mas se custar 600, você já tem 497 de desconto. Ou seja, paga só 200, que é a diferença. Então, 100% de quem entrou na primeira etapa do treinamento, já vai começar a estudar desde já, você vai aproveitar lá na frente. Então, vai ter o link aí, não sei, em algum lugar na descrição do vídeo ou no chat, tá? Vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida, mandar um WhatsApp e a gente ter essa troca. Nossa, construir junto o modelo aí, ajudar nas transições do sistema, tá? Ajudar nas provas de concurso. Eliezer, que você quer falar mais alguma coisa? A gente está caminhando para o final aqui, que já estão puxando minha orelha, mas a gente vai para cima. Não, você foi muito cirúrgico, né? É uma construção, é uma reforma que nós te convidamos, né, para reformar junto com a gente. Nós temos que começar da base, né, que é a Constituição Federal, que aí só assim você vai ter propriedade plena de entender toda a discussão, de entender todos os meandros dessa reforma, que nós participamos diretamente e estudamos diuturnamente, até mesmo os votos dos senadores, né? Porque tudo é relevante, não existe letra morta, né, de lei, nem de justificativa de PEC. Então, estamos trabalhando diuturnamente. Pode falar. Então, quando a gente entende ela por dentro, né, o propósito de algumas coisas, a gente começa a entender o sistema em si. E a gente consegue o pensar tributário, né? Raciocinar sobre os propósitos e as premissas. Tá? E eu me arrisco a falar aqui que o contador, o advogado tributarista, que fizer um treinamento de reforma tributária e não ficar rico em 10 anos, não vai ficar nunca mais. Porque a hora de prestar consultoria, a hora de prestar bons serviços, vai ser agora. E o concurseiro que fizer esse curso e não gabaritar a prova, eu devolvo cashback de 100% também. Porque a gente vai trabalhar ponto a ponto, somos 2 aqui, vamos chamar pessoas convidadas que forem agregar também. Isso que a gente está oferecendo, o link já está até aí, ó. Pode olhar o site lá, tem um monte
de informação para vocês, tem o WhatsApp para tirar dúvida. Isso que a gente está oferecendo é o mínimo, tá? É o mínimo. Se a gente achar que 2 mentorias foi insuficiente e precisar de mais, a gente faz 4. Se precisar de mais, a gente faz 6. Tá? O importante é que a gente construa realmente, pegue na mão de vocês aí, vamos caminhar nessa reforma, porque ela já está acontecendo. Segunda-feira que vem, vocês vão ver os sites todos bombando, que ela foi aprovada, e muita gente não sabe nem para onde ir. Muita gente sem saber para onde correr. Tá? Aí você vai estar tranquilo, com a tranquilidade que vai ter pelo menos 2 pessoas aqui que vão te auxiliar durante toda essa trajetória. Tá? Essa é a proposta, o convite, com o coração que a gente faz para vocês aí. Tá? Perfeito. Fechamos? Fechamos. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer mais algum ponto que a gente possa falar? O diretor mandou a gente embora aqui, mas ele não está vendo, ele foi ali beber água. Então a gente consegue ainda bater um papo, trocar mais uma ideia. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mandar alguma coisa, a gente está à disposição. Se não, deixa um like aí no vídeo para dar uma moral para a gente. Curte aí para a gente poder trabalhar mais pontos com vocês, incentivar a galera. Tá? Esse vídeo vai ficar disponível para, se quiser mandar para o seu amigo para assistir depois, vai ficar disponível aí para vocês poderem ter essa familiarização, né? E a gente está à disposição. Aliás, deixa teu Instagram também, aí, das redes sociais, pessoal seguir, te perturbar por lá um pouquinho, né? Não, é sempre um prazer, né? Estou à disposição de vocês, prof.Eliezer Santos, né? Tanto para prática fiscal como para concursos públicos. É a nossa vida, né? É atender vocês. Então, assim, qualquer horário, fala lá com a gente, nós vamos atender com todo prazer. Já quero aqui deixar os meus agradecimentos, né, tanto ao professor Antônio, como a todos vocês aí que estiveram conosco. É um momento assim histórico, né? É a reforma mais importante do século para o nosso país e que é nós que vamos construir, né? Vamos construir juntos e vamos ver o resultado final, né? Isso aí. Essa paz e tranquilidade não tem preço, gente. Então, fiquem tranquilos que vocês vão estar bem assessorados, vão estar bem abraçados por nós aí e nós vamos caminhando junto, ponto a ponto, nessa reforma. Eu vou encerrar este bloco por aqui e a gente está à disposição. O meu Instagram é @professor André Fantoni, também para concursos públicos e treinamentos. Junto com o professor Eliezer, aí o nosso objetivo é destrinchar essa reforma e trazer tudo em primeira mão para vocês. Saiu, largou, a gente já está trabalhando o assunto, depois interpreta, vê qual é a diretriz e já trabalha os assuntos com vocês, para que a gente sempre largue na frente. Quem chega na frente bebe água limpa, né, mestre? Verdade. Gente, uma boa noite aí, bom descanso a todos. A reforma já aconteceu e eu espero vocês lá no nosso treinamento. Obrigado, Eliezer. Boa noite. Vamos junto. Forte abraço. Forte abraço. Valeu.